Vocês andam comigo, mas não discerniram qual é o meu espírito. Vocês não me interpretaram. Os samaritanos que não convivem comigo, que só me viram de passagem, me interpretaram muito, muito melhor do que vocês. Vocês são os últimos a entenderem o meu espírito. Vós não sabeis de que espírito sois. Porque se vocês dizem que andam comigo, o espírito que deveria haver em vocês deveria ser como o meu espírito. Como o meu espírito. Mas vocês dizem que estão aqui para me servir, que creem em mim, que eu sou o enviado de Deus, mas vocês nem ainda conseguiram discernir as amarguras de vocês, os ódios de vocês, os preconceitos de vocês. Vocês não sabem o espírito que vocês são. Vocês não entenderam até agora como todo esse tempo caminhando comigo, até esse momento não mudou o espírito de vocês. Vocês continuam muito mais filhos da cultura do que filhos do Evangelho, do que filhos de Deus, do que meus discípulos. E até hoje, andando comigo, tendo acesso a mim, vocês não se deixaram transformar. Nem se compreendem e jactam-se daquilo que vocês não entenderam, não discerniram, nem conheceram até agora. Por uma razão simples. Tem que ter a chave hermenêutica da encarnação do Filho do Homem para entender qual é o Espírito de Deus em Cristo, qual o Espírito de Jesus. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens. Ah, meu amigo, quem não entendeu isso pode andar 2000 anos com Jesus, não terá o Espírito de Cristo em si, nem tampouco discernirá a si mesmo. Continuará se enganando, caminhando historicamente com Jesus e existencialmente sem conhecê-lo, sem discerni-lo e sem discernir-se. Só dá para entender o Espírito de Cristo a partir do amor de Deus, da encarnação, da paixão salvadora de Deus vindo ao encontro do homem. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens. Aonde quer que haja o espírito que pretenda destruir, liquidar, banir, exilar, afastar, aí não está o Espírito de Cristo, pois o Espírito de Cristo é como o Espírito do Filho do Homem, como o Espírito de Jesus, porque Jesus é a chave hermenêutica para a gente interpretar e discernir tudo, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, esse é o dogma, mas sim para salvá-las. Então eles seguiram para outra aldeia, Jesus andando cada vez mais na direção de Jerusalém. Bom, isso aqui, Tiago, João, Samaria, Jesus, vós não sabeis de que espírito sois. Aí aconteceu tudo o que o Evangelho diz que aconteceu. Jesus foi para Jerusalém, tudo que vocês sabem que foi vitimado, pelo que foi vitimado, até a morte e morte de cruz. E ressuscitou ao terceiro dia. E apareceu aos seus discípulos durante 40 dias e 40 noites, dando a eles mandamentos pelo Espírito Santo, inculcando na mente deles
a memória, a lembrança, o significado do Evangelho. Então, foi assunto aos céus e logo depois de ser assunto aos céus, chega o dia de Pentecostes. E eles estavam, eles que eu digo os apóstolos, com as mulheres, familiares de Jesus e um grupo de 120 pessoas, estavam reunidos num cenáculo em Jerusalém, com portas fechadas, com tudo fechado, quando de repente eles ouviram do céu um som, como de um vento impetuoso, e pousou sobre a cabeça deles umas como que línguas de fogo. E eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que agora neles estava, o Espírito de Cristo, lhes concedia que falassem. E então, tomados de uma alegria embriagante, eles saíram pelas ruas, bêbados de louvor e tomados e ungidos pela sublimidade do Espírito de Cristo, falavam línguas que não conheciam, sendo eles homens simples da Galiléia. Então, uma multidão composta de 17 etnias, de pessoas que tinham ido até Jerusalém para adorar na festa da Páscoa e no Pentecoste, naquelas festividades judaicas, tanto judeus quanto gentios convertidos ao judaísmo que estavam ali em Jerusalém, ao ouvirem aqueles 120 seres humanos falando em línguas diversas, e eles percebendo que se tratavam de homens humildes e incultos da Galiléia que não tinham conhecimento daquelas línguas, encheram-se de perplexidade. E inicia-se um diálogo entre eles e sobretudo, Pedro. E Pedro anuncia a palavra para a multidão que afluiu. E naquele dia cerca de 3.000 pessoas disseram que criam em Jesus agora e queriam ser batizadas. Inicia-se um processo e alguns anos passam. Jesus tinha dito a eles várias vezes que depois que ele fosse assunto aos céus, eles ficassem na cidade, porque eles receberiam o Espírito Santo, poder, dons, graça, uma graça de comunicação da palavra e de sabedoria e de entendimento a qual ninguém poderia resistir. Eles experimentaram tudo que Jesus disse que iria acontecer, pois aconteceu. No entanto, eles não saíram de lá. E Jesus tinha dito: então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não saíram por anos, formaram uma comunidade fechada e foram gostando de ver que alguns sacerdotes do templo de Jerusalém começaram a se converter, como diz Atos 6:6, obedecer à fé. Eles foram gostando, como a gente vê mais tarde Tiago dizer a Paulo, que nesse tempo aqui ainda não existia para a história da fé, mas a gente vê Tiago dizer a Paulo: olha, Paulo, vê quantos judeus e sacerdotes e gente zelosa da lei de Moisés agora anda conosco, nos segue. Aquilo gerou um sentimento de conforto e de conquista e também de alienação, porque para eles parecia que a única coisa que importava era Jerusalém, e já que os antigos adversários, muitos deles estavam se convertendo e agora
tratando com todo respeito, reverência e exaltação os próprios apóstolos, o coração deles tinha perdido o olhar, a visão, a perspectiva. Não existia mais nada, não existia nem a Judéia, nem a Samaria e nem tampouco os confins da terra. Não existiam realidades que importassem mais do que as adesões que eles estavam ganhando em Jerusalém. Até que, algum tempo depois, por causa da pregação ousada de um homem chamado Estevão, que resolveu enfrentar a hipocrisia de muitos sacerdotes que tratavam, supostamente agora, a fé em Jesus como uma coisa amena, Estevão e pega com o dia e anuncia com tamanha intrepidez e intensidade a palavra do Evangelho, que os espíritos ocultados na dissimulação com apóstolos e os apóstolos honrados com o conforto daquele tipo de imitação estava. Quando esses espíritos foram provocados pela espada do Evangelho na boca de Estevão, levantaram-se com um ódio acirrado e mataram Estevão e o apedrejaram. E é quando Saulo de Tarso entra em cena, começou ele a ser mencionado como alguém que tinha guardado as roupas dos que, pegando nas pedras, mataram por apedrejamento Estevão. Aí se diz que começou uma perseguição. Naquele dia, quando Estevão foi morto, começou uma perseguição. E eles levantaram-se contra a igreja em Jerusalém. Porque até então eles estavam numa zona de conforto total. Voltariam a estar depois de um tempo também, como a gente veria se fôssemos até lá em Atos 15, 16, depois Atos 19, 20. Mas naquele dia, quando Estevão morreu, levantou-se uma grande perseguição contra os que confessavam o nome de Jesus em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram jogados, semeados, fugiram. O texto grego diz, foram semeados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Aí o que aconteceu é que continua a perseguição, a assolação, tem alguns fatos paralelos. Aí se diz no verso 9 do capítulo 8 de Atos, que havia certo homem chamado Simão, que praticava na Samaria muitas mágicas, e o povo se deixava enganar por ele. Ele se mostrava como grande figura pública, minha iminência parda poderosa, ao qual todos davam ouvidos, do menor cidadão ao maior cidadão, dizendo que aquele homem era o poder de Deus, chamado grande poder. E a ele aderiram muitas pessoas e ele as iludia com mágicas feitas em nome de Deus. Quando, porém, Filipe, que era um dos diáconos de Jerusalém, chegou a Samaria pregando o Evangelho, muita gente em Samaria que antes seguia esse Simão o mágico, que os enganava com magia, sugestões, hipnoses, quando Filipe pregou e os evangelizou acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, muitos crendo começaram a ser batizados, homens como mulheres, e o próprio Simão, o mágico, o indivíduo que usava de artifícios de impressão para sugestionar o povo, disse que abraçou a fé, disse. E tendo sido batizado, também foi batizado, acompanhava Filipe bem de perto, querendo ver qual era a trucagem de Filipe, observando extasiado os sinais e os milagres que Filipe praticava em nome de Jesus,
ou impondo as mãos em nome de Jesus. Então, lá em Jerusalém, preste atenção, lá em Jerusalém, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro, não Tiago, enviaram Pedro e João. João, aquele que estiver em Samaria, junto com seu irmão Tiago, perguntando a Jesus, zangados que estavam, tendo feito todas as transferências que fizeram naquele dia, naquela ocasião, se eles podiam invocar fogo do céu para consumir, para destruir os samaritanos. João, aquele João, agora, anos depois, é enviado a Samaria, porque os samaritanos tinham crido na pregação do evangelho feita por Filipe. Então os apóstolos de Jerusalém enviaram esses dois outros, Pedro e João, e lá vai João. Última vez que João tinha estado lá, ele tinha feito uma oração de ódio. Agora se diz, os quais, Pedro e João, descendo para lá, porque é uma descida de Jerusalém para Samaria, oravam por eles. Oravam por eles. Não mais dizendo, Senhor, tu queres que desçamos fogo do céu para os consumir, para então ouvirem Jesus dizer, repreendendo-os, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas humanas, mas sim para salvá-las. E agora, João está lá, orando. Desceu, orando, não para que viesse fogo dos céus sobre a cabeça deles, mas para que recebessem o Espírito de Cristo, que antes da última vez João não conhecia para si mesmo, porque ele estava cheio da sua própria carne, do espírito, da sua arrogância, do seu preconceito, da sua cultura ungida em nome de Jesus de maneira totalmente equivocada e blasfema. Mas agora ele sabia de que espírito era. Agora ele discernia qual era o Espírito de Cristo. Agora ele sabia que de Deus não se pede fogo do céu para consumir, para destruir ninguém. Ele aprendera. Portanto, orava para que recebessem o Espírito Santo. E muita gente aqui conosco, vivendo em nome de Jesus, em nome do Evangelho, no mundo inteiro, cada vez mais, cristãos que dizem que querem que os mandamentos de Deus se cumpram na terra e que a vontade de Deus seja feita, por isso desejariam que todos os samaritanos do planeta fossem eliminados, que todos os diferentes, que todos os esquisitos, que todos os detestáveis, que todos os que sejam objeto do nosso preconceito, que todos os que não caem dentro das padronizações que nós estabelecemos, que todos esses que não entram na nossa forma, nem se alinham nas nossas ordens unidas e que não acolhem os nossos protocolos, nós desejaríamos que todos esses fossem tirados, no mínimo, da nossa frente. Melhor seria se fogo caísse do céu para os consumir. Isso hoje faz parte de política de Estado em muitos lugares do mundo, praticada em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Alá, em nome de alguma divindade. E Jesus diz, vocês não sabem de que espírito são. Em meu nome não façam isso, porque eu não vim para destruir almas humanas, eu vim para salvá-las.
oravam agora não mais por juízo, mas por misericórdia. Não mais para que fossem consumidos, mas para que fossem santificados. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles o Espírito Santo, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, porque tinham sido ainda apenas convencidos, impressionáveis que eram, porque tinham vivido sob impressões, sob emoções, sobre credulidade emotiva. Prova disso é que quase cultuavam a Simão o mágico antes de Filipe chegar pregando o evangelho, curando os doentes, expelindo os demônios, de tal modo que o que havia neles era aquela fé incipiente. Juntos and shallow now, tudo ali, ó, estavam juntos numa superficialidade de compreensão total, não tinham entendido, tinham sido batizados quase como magia, mas não tinham sido ainda tomados pelo entendimento, pela compreensão, pelo significado, ou estavam no processo dessa percepção. Então Pedro e João chegam e oram para que recebam o Espírito Santo. E já não pedem que fogo desça dos céus para consumir os samaritanos. No entanto, lhes impunham as mãos. E os samaritanos recebiam o Espírito Santo. A conversão ao Evangelho acontece não por tempo de conhecimento informativo, histórico, de Jesus, segundo a carne, como Paulo diz. Se um dia conhecemos a Jesus segundo a carne, a informação, a história, ouvimos, no entanto, não absorvemos, não tivemos o nosso espírito alterado, transformado, virado, convertido, arrependido, com a mente, portanto, mudada, os valores invertidos e a mente de Cristo, com todos os significados do Evangelho em nós instalado, e a gente então pare de ser de Deus com raiva e passe a ser de Deus por amor, pare de ser de Deus por medo e passe a ser de Deus por alegria, e a gente pare de pensar que há um lugar para nós em Deus exercermos juízos contra o próximo e passarmos agora a entender que toda a graça de Deus em nós precisa se transformar em misericórdia neste mundo, em graça, em dádiva de vida. Enquanto isso não acontece, você pode ser João e Tiago, andando com Jesus já há 3 anos, todos os dias com Jesus, não é comigo, é com Jesus, e continuarem juntos, mas shallow now, sem perceber nem quem eles eram, sem discernir seus próprios espíritos, sem compreenderem suas naturezas, andando com Jesus sem discernirem qual era o Espírito de Cristo, como era a mente de Cristo, como era ser de Jesus. Não tinha entendido. Assim como a grande maioria não compreendeu nada ainda. Nada. O cristianismo, como vocês preferem chamar, eu não, eu designo o cristianismo como fenômeno histórico, político, geográfico, físico, pesquisável, mas não tem nada a ver necessariamente nem com Jesus nem com o Evangelho. Mas, voltando à construção do que eu dizia, o cristianismo, na sua grande expressão numérica,
é constituído de gente que sai para as cruzadas, de gente que odeia, de gente que preconceitualiza, de gente que carrega um espírito predisposto à rejeição pela aparência. E que tem a capacidade de associar Deus à prática do ódio, Deus à vingança. Tem a capacidade de associar Deus ao juízo com o qual eles julgam o próximo e, quando podem, com o qual eles executam juízo na vida do próximo. Portanto, a quase todos os cristãos, Jesus se volta e repreende, dizendo: vós não sabeis de que espírito sois. Não sabeis. O meu espírito não está em vocês. Vocês podem falar em línguas, profetizar, sapatear, virar peão, fazerem o que vocês quiserem. Vocês não me conhecem. Como ele já tinha avisado, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse entra no reino. Naquele dia muitos virão em meu nome e dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós realizamos muitos milagres. Eu, porém, lhes direi explicitamente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, mesmo que vocês façam isso em meu nome, ou que junto a isso vocês façam outras coisas que vocês acham que estão me enternecendo. Vocês são maus, mas acham que se praticarem expulsões de demônios, vocês conquistam créditos de tal ordem diante de mim, vocês podem pecar por vidas inteiras e serem cínicos e hipócritas. Eu, no entanto, quero lhes dizer: eu nunca vi vocês antes. Nem mais gordos, nem mais magros, eu não os conheço. De lugar nenhum. É isso que choca, é que o cristianismo tem um poder de perversificar o cristão, que acha que porque está naquele fluxo, e ele atribui àquele movimento histórico a representação de Jesus, ele acha que por esse simples fato, tudo que tinha que acontecer de Deus na vida dele já aconteceu. E na realidade nada aconteceu ainda. Até que você mesmo entenda qual é o Espírito de Cristo, para que o seu espírito se convirta ao Espírito de Cristo. E você ganhe a mente de Cristo. E você passe a olhar e interpretar com os olhos de Cristo. Para que você ande nele, segundo ele, em Cristo Jesus. Para que você seja dele, de fato, um discípulo, e não apenas uma falsificação apócrifa de um discipulado que nunca aconteceu. Eu sei que eu não estou falando para muita gente, eu estou falando para muito pouca gente. Mas eu espero em Deus que essa palavra converta João. E agora, João, Senhor Jesus, por favor, todo mundo já entendeu, permite que cada um tenha coragem de levar para o coração e de invocar no coração o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, que é o Espírito do Evangelho, que é segundo o Evangelho, que é como Jesus. E se for diferente de Jesus, não é de Cristo e nem é santo. Por favor, realize isto agora, no coração de muitos,
por graça e milagre teu. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.